Quais as principais etapas na contratação de um seguro para condomínios? Olá, falar hoje sobre seguros, esse tema aí que gera muitas dúvidas. Seguros é muito amplo. Hoje nosso convidado especial é o Edson Macena, sócio proprietário da Alteza Corretora de Seguro. Muito bem-vindo. Obrigado pela recepção aí de vocês, pela oportunidade de estar falando com todos. Primeira vez aqui no Condomeeting, a gente estava trocando uma ideia aqui nos bastidores e como tem assunto quando a gente fala em seguros, né, Edson? Tem. Muita gente não gosta de falar sobre esses assuntos relacionados a seguro. Primeiro porque eles acham que nunca vai acontecer nada, né? Porém, na hora que acontece o problema, fala, por que eu não tratei isso antes na pólice de seguro? Né? Ainda mais quando se fala em condomínios, né? Que é coletivo. Então, o síndico tem que estar atento a vários detalhes, né? O síndico administrador acaba sendo portador da informação do gasto, não das coberturas, né? Que muitas vezes o síndico, o administrador está muito preocupado em reduzir o custo, mas acaba não se atentando ao risco que aquele condomínio pode estar ocorrido aí de ter problemas no futuro. E são muitos detalhes, né? Por onde começa, Edson? Eu acho que o primeiro passo é escolher um bom profissional, né? É escolher um bom profissional que entenda o que está falando na área de seguro de condomínio. Esse seria o primeiro passo e o passo mais importante. Seria o corretor. Um corretor de seguro habilitado para atuar no ramo de seguros gerais. Né? Quanto tempo que você está nessa área? Eu estou desde 1987, fiquei 22 anos em seguradora e estou 12 anos com a corretora, junto com o meu sócio Natan. Então, quando começa assim, vocês são várias seguradoras, como começa a cotação? Na verdade, o corretor é o intermediário entre a seguradora e o cliente, né? Muitas vezes na área de condomínio acaba sendo a administradora que acaba passando para o síndico, ou em alguns casos a própria administradora já toma a decisão de que seguro fechar. Então, esse é o passo inicial, procurar um corretor habilitado junto à administradora ou o síndico direto, né? Tem muitos síndicos que têm contato com corretores e acabam contratando diretamente. E como que a gente pode, no caso, avaliar a questão, principalmente do valor? Tem algum norte assim, que você poderia passar? Na verdade, a cobertura inicial que a gente sempre começa a avaliar é a cobertura de incêndio, raio, explosão, né? Que seria uma destruição total aí do prédio, que esse é o básico, né? É o início. Não é a mais cara, porém é a inicial. E geralmente a gente pede para ver a área construída do prédio, o acabamento, que tipo de acabamento aquele prédio é, existe uma escala de acabamentos, e mediante essa área construída total e o tipo de acabamento, a gente chega numa cobertura básica. Aí começam assim, as primeiras conversas sobre as demais coberturas. Né? E saindo da básica, o que seria? Tem uma tal de cobertura ampla, o que seria isso? Hoje existem dois tipos de seguro para o condomínio. A cobertura ampla, que você vai determinar um valor absoluto, que qualquer prejuízo, dano físico ao prédio, estaria dentro daquela cobertura. Cada tipo de evento tem uma franquia. Franquia é a participação do segurado, caso venha a ocorrer algum sinistro. Né? E tem também as coberturas de responsabilidade civil, que entra síndico, entra a responsabilidade civil do condomínio. Então aí é parte da cobertura do prédio. Então, os corretores são obrigados os corretores falar sobre Os corretores são obrigados a mostrar os dois tipos de cobertura. A cobertura simples, você determina o incêndio e contrata as demais coberturas. Por exemplo, dano elétrico, alagamento, impacto de veículo, responsabilidade civil portão. Tudo isso você contrata individualmente. Na ampla você já soma todas que são danos físicos e separa a responsabilidade civil. E quais seriam esses itens que você comentou? São assim, os que não podem ficar de fora? Depende da região que o prédio estiver fisicamente instalado, você vai ver se precisa de um alagamento, você vai ver como que é a região, a questão de vendaval. Aqui é muito vendaval, né, aqui em Santa Catarina. Você vai ver o acabamento do prédio, um acabamento que tem uma fachada grande de vidro. É bom você ficar atento à cobertura de vendaval e vidros. Então, sempre é bom você estar olhando uma cobertura específica para cada prédio. Não dá para ter um pacotão. Vou fazer uma tabela de preço de seguro para vários prédios da região. Não. Você tem que ver individualmente cada um. E vamos falar um pouquinho também sobre as unidades, no caso dos apartamentos, né? Unidade. Nós pegamos muita situação que o morador, via síndico, nos procura falando que teve um problema na unidade, um dano elétrico, um vazamento, um incêndio e quer cobertura.
as unidades são separadas do seguro do prédio. Hoje existe companhias de seguro que vendem cobertura para as unidades junto com o prédio. Eu, particularmente, não aconselho contratar, porque tem apartamento que está mobiliado, tem apartamento que está vazio, e nesse seguro contratado pelo condomínio seria rateado igualmente para todo mundo. Então eu sempre oriento o síndico a informar os moradores, as unidades, os proprietários das unidades, que os seus itens, né, o seu conteúdo e a sua unidade não está coberto dentro da apólice do condomínio. Mas se quiser orçar, né, um prédio existente, no caso um condomínio existente, dá para orçar todo mundo, tem uma negociação especial? Como funciona também no caso de um apartamento que já tem um seguro, daí o síndico vai lá e faz para o prédio todo? Na verdade, algumas seguradoras, quando você faz o seguro do prédio, ela coloca um desconto para as unidades. Então, quando a pessoa fala, eu sou morador do prédio tal e é segurado da companhia, elas dão um belo desconto para fazer o seguro da unidade especificamente. Quando a seguradora vê que na unidade existem 2 seguros que cobrem a unidade, um do morador e um do prédio, esse sinistro é rateado. Então, se o seguro for, por exemplo, 100 mil da unidade e o prédio dá mais 100 mil para a unidade, é 50% o prejuízo de cada apólice. Então, um prejuízo de 30 mil reais seria 15 mil para cada apólice. E no caso das administradoras, tem seguro também para as administradoras? Tem para a atividade administradora de condomínio. É muita responsabilidade, né? Sim, tanto da administradora, o síndico também. O síndico tem a responsabilidade civil do condomínio, né? Que qualquer dano causado a terceiros, e lembrando que terceiros também conta moradores e funcionários. Um morador que tiver um dano no prédio, ele é considerado terceiro na apólice de condomínio. Tá? O síndico também tem a cobertura de RC Síndico, que é a responsabilidade civil, tudo que vier a ser responsabilidade dele, transitado e julgado na justiça e ele perder, a apólice entra com a cobertura. Tá? A administradora também tem um seguro profissional para administração de condomínio específica. Qualquer prejuízo que ele cause a um condomínio e esse prejuízo na justiça for determinado que a responsabilidade era da administradora, essa apólice pode ser acionada. Edson, para a gente falar também sobre alguns cases, né, que já aconteceu, por exemplo, com alguma unidade ou com algum síndico, você pode citar para a gente? Sim. Tenho 2 recentemente que foram no litoral de São Paulo, né, mais especificamente. A família estava passando o final de semana na sua unidade, no seu apartamento, e faltou água no último dia da estadia deles. E um dos filhos deixou uma torneira aberta. E o morador voltou para sua cidade de domicílio, e quando voltou a água, a torneira ficou vazando dias e dias. Até perceberem o problema, a unidade inferior abaixo dela estava toda alagada e danificado todos os móveis. E aí não entrou na apólice do condomínio, porque a responsabilidade civil era do morador. O certo era o morador ter uma apólice para a unidade com responsabilidade civil contratada. Imagina se pega o elevador, então, aí o prejuízo pode ser pior maior ainda, né? É pior ainda, porque aí o condomínio vai acionar o morador, né? Aí, além do problema de acionar, imagine os vizinhos como ficar olhando ele dali para frente, né? Por isso que é importante seguro. O prejuízo, né? E aí, às vezes, a pessoa pensa assim, mas eu moro num apartamento, não vai ter roubo e tal, mas por isso que é Não, importante tem a responsabilidade civil, sim, e vazamento dá muito. Não só de torneira ligada, como do cano mesmo, da parte hidráulica do prédio pode ter problemas. E tivemos também um do responsável civil síndico, que na cidade que ocorreu, era obrigatório no hall do elevador ter aquela placa, olhe antes de entrar no elevador. E é obrigatório se São Paulo? Em São Paulo é. Algumas cidades eu não sei exatamente se aqui em Balneário mas nessa cidade que ocorreu era obrigatório, e o síndico, durante uma reforma dos hall do elevador, esqueceu de pedir para colocar essa placa. E um senhor veio a cair, e a apólice do seguro tinha uma determinada cobertura que não deu para cobrir todo o prejuízo. Aí na justiça o síndico teve responsabilidade de dividir lá o prejuízo com a família e fez um acordo na justiça. Nossa, realmente é muito importante. Edson, a gente tem mais assuntos para explorar que a gente vai deixar para uma segunda entrevista também. Consórcio, existe Sim. Consórcio, risco de engenharia, Sim. A questão de seguros para o síndico, mas a gente vai deixar para uma próxima entrevista aqui, porque hoje a gente falou bastante coisa aqui, principalmente essa relação do morador, do síndico, e é muito importante, né? A gente sabe alguns síndicos que são síndicos profissionais que têm seguros assim de 1 milhão. Não, eu falo com orgulho, eu já tenho um seguro lá que tá tudo certo. Então aproveitar, o seguro é anual. Como seguro que o pessoal faz para entrar em contato com a Alteza? Na verdade, nós temos o nosso site, né?
Nossos contatos vão estar passando para vocês, pegamos até um telefone aqui, estamos aí no projeto com vocês aí da Condocasa. Da Condocasa. Acompanhe aí a Condocasa, que é um projeto inovador aqui em Balneário Camboriú, que a gente já está executando, que vai ser incrível. E nós estamos à disposição para tirar qualquer dúvida. E orçamento, a gente faz tudo online, nós trabalhamos com mais de 20 seguradoras. As que atuam hoje com condomínio deve estar em torno de 8 ou 9 seguradoras no mercado que a gente tem cadastro. Mas, claro, a gente orienta e fala a nossa opinião sobre cada uma. Mas a decisão da contratação final é do síndico ou da administradora do condomínio, se for assim nomeada pelo síndico a fazer isso. Né? Legal, muito obrigada, gostaria de te agradecer, né, pelo teu conteúdo, pela tua experiência, né, e bastante tempo aí nessa área, então, o pessoal também que tiver dúvida, manda pra gente, a gente vai trazer o Edson aqui para estar falando, porque eu avisei que o Edson ia estar aqui, os arquitetos também já falaram, não, vamos marcar uma reunião com o Edson, porque a gente também tem bastante dúvida em relação a projetos, a obra, a gente sabe que é muito amplo realmente a questão dos seguros, né. Sim, sim. No Brasil hoje está muito em alta a questão da responsabilidade civil, né, a gente não tem muita ideia, assim, a gente que eu falo num público geral, do tamanho da responsabilidade que nós temos a cada ato e cada atividade que a gente faz no nosso dia a dia. É sempre bom você estar de olho nas questões de responsabilidade civil. É isso aí, muitas normas, muitas leis, tem que estar atento. Gente, não esqueçam de deixar os seus likes aí pra gente, escrevam também os comentários, também é muito importante para o YouTube entregar para vocês esse conteúdo. Muito obrigada e acompanhe aí o Condomínio no Conde TV.